Olá, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde esta mensagem de hoje eu quero começar com uma pergunta ou uma indagação a você que vai ouvir esta mensagem em algum lugar. Queridos irmãos, o que para você é bênção ou maldição com relação à sua própria vida? Você deve se perguntar, mas isso é pergunta que se faça. Eu queria pedir alguns minutos da sua atenção, você que vai ouvir esta mensagem, e ao ouvir você vai se dar conta que houve um povo aqui na palavra de Deus que aparentemente eles estavam lucrando, só que na verdade o que para eles era bênção, o que para eles era um lucro, aos olhos dos homens de Deus era maldição. Então nem tudo que é bênção aos nossos olhos é bênção aos olhos de Deus. Eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. No livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 16, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Se você observou, você deve ter notado que os apóstolos subiam, ao lugar de oração, precisamente ao templo. Mas no caminho havia obstáculo, no caminho havia empecilho, porque o que não falta na nossa vida é obstáculo quando se trata em buscar a Deus. O que não falta muitas vezes é obstáculo para impedir que a gente vá até o templo, para impedir que a gente esteja na presença. O que não falta é obstáculo simplesmente para impedir que chegamos até a presença do Todo-Poderoso. Não sei se você já percebeu, mas esta mensagem aqui se trata exatamente disso, das armadilhas ou das estratégias de Satanás para impedir que alguém até a presença de Deus consiga chegar. E o que o diabo usou aqui para tentar distrair os apóstolos quando ia até o templo? Ele usou exatamente aquilo que atrai a muitas pessoas. Ele usou o que chama a atenção dos homens. Ele usou exatamente aquilo que leva os homens a se corromper. Usou sua estratégia, usou seus meios, usou seus planos diabólicos. Ele usou seus recursos que levam o homem a se corromper para tentar distrair, para impedir que os apóstolos até no templo chegassem. Então você deve ter notado que saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, como diz aqui, mas esse espírito adivinhador, entre aspas se falando, dava grande lucro aos seus senhores. Que senhores era esse? As autoridades daquela cidade. Se as autoridades daquela cidade eram os senhores desse espírito maligno, ou desse espírito adivinhador, isso sugere que esse espírito adivinhador o havia se tornado servo das autoridades daquela cidade. Ou seja, as autoridades daquela cidade usavam esse espírito adivinhador, aparentemente se falando, para lucrar com ele. E aquilo que parecia aos olhos das autoridades daquela cidade, o que parecia aos olhos de todo o povo desta cidade ser bênção, ser lucro, você vai perceber que era maldição. Tem tanta coisa que acontece na vida de tantas pessoas, e algumas pessoas elas até se afastam da presença de Deus, muitas das vezes por determinadas coisas que aparentemente parece ser vantajosa, aparentemente parece ser algo lucrativo. Aliás, isso aqui é um alerta. Aparentemente parece ser bênção, só que nem tudo que parece ser bênção, nem tudo que aparenta ser lucrativo, nem tudo que parece ser bom para nós é bom para Deus. Tem muita coisa que parece ser lucro, só que na verdade era maldição. E você observa que esse espírito adivinhador, ele usou exatamente a estratégia do lucro no caminho onde os homens de Deus iam ao templo para tentar atrair ou chamar atenção, porque o dinheiro é o que corrompe o homem. Quando se trata de lucro, é algo que muitas vezes vira a cabeça do homem. Quando se trata de lucro, é algo que mexe com o coração, eu diria, da maioria da humanidade.
E o diabo usou exatamente essa estratégia pensando, eu vou conseguir distrair, eu vou conseguir impedir dele chegar até a presença de Deus. Pensando ele que os homens de Deus deixariam se levar da mesma forma como as autoridades e o povo daquela cidade o haviam se deixado. Assim tem muitas pessoas que deixam se levar por determinadas coisas essa a qual tem afastado muita gente da presença de Deus. Coisa que parece ser vantajosa, parece ser bom, parece ser lucrativo, só que na verdade é maldição, é armadilha, é estratégia de Satanás para tirar pessoas da presença de Deus, e muitas pessoas não percebem isso. Muitas pessoas não se dão conta. Por isso eu quero deixar aqui esse alerta, cuidado com muita coisa que aos olhos de muitas pessoas é lucro, aos olhos de muitas pessoas é vantajoso, aos olhos de muitas pessoas é bênção, porque nem tudo que é bênção aos olhos humanos é bênção aos olhos de Deus. Tem coisa que aos olhos humanos é bênção, mas aos olhos de Deus é maldição. Aqui aos olhos da autoridade da cidade e de todo o povo daquela cidade era bênção, mas aos olhos de Deus era maldição. O que era lucro aos olhos das autoridades da cidade, o que era lucro aos olhos de todo o povo daquela cidade, aos olhos dos homens de Deus era perdição, porque estava levando as autoridades daquela cidade, e todo aquele povo estava levando a se perder por aquilo que aos olhos deles era lucro, era vantajoso, quando na verdade era maldição, aquilo que as autoridades da cidade achavam que era bênção. E esse espírito adivinhador na vida dessa jovem tentou atraí-lo ou distraí-lo no caminho dos apóstolos, aonde eles iam ao templo. Você percebe que toda vez que alguém, quando tem um compromisso com Deus, alguém vai se levantar para entrar na presença de Deus ou para ir até a presença da igreja, no templo, vai ter sempre obstáculo, vai ter sempre empecilho, vai ter sempre uma armadilha. O diabo vai sempre armar ou planejar, tentar de alguma maneira convencer aquela pessoa a não ir. E como ele vai fazer isso? Usando os seus meios, atraindo, armando, planejando, e muitas vezes tem conseguido dominar ou prendê-la, torná-lo cativeiro muitas pessoas. Tomara que você não seja uma dessas. Olha o versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Veja que esse espírito adivinhador sabia quem aqueles apóstolos eram, o que eles estavam anunciando, e para onde eles estavam indo, porque ele sabia que aqueles homens eram servos de Deus, como as autoridades daquela cidade tinham se tornado senhores na vida daquele espírito adivinhador, porque aquele espírito adivinhador era quem estava servindo as autoridades daquela cidade, e como ele estava servindo as autoridades daquela cidade, eles estavam aparentemente se falando lucrando, contando que eles estavam no lucro. Eles não estavam preocupados, porque financeiramente falando estava crescendo, estava prosperando, era maldição, o que eles achavam que era bênção, mas para eles estava tudo certo, estava lucrando. O dinheiro é algo que corrompe, o dinheiro é algo que contamina, o dinheiro é algo que leva alguém para o inferno. Enquanto ele estava lucrando, para eles estava tudo bem, independente de onde está vindo, se é dinheiro amaldiçoado, se não, de onde está vindo, se é por meio do espírito adivinhador ou não. Eles não estavam preocupados com isso, eles estavam lucrando. O que eles queriam era lucrar. E se você observar, queridos irmãos, hoje em dia há muita coisa nos dias atuais que está exatamente como no passado. Tem muitas pessoas que elas estão lucrando de maneira indevida, aparentemente se falando elas estão prosperando, só que na verdade aquilo que para muita gente é bênção, na verdade é maldição, porque está crescendo de maneira errada. Aqui era um espírito adivinhador. Então, ele estava sendo servido pelo espírito adivinhador, não era pelo Espírito de Deus. Se era pelo espírito adivinhador, como diz a palavra, era um dinheiro amaldiçoado, era um lucro amaldiçoado. De abençoado não tinha nada, porque era um espírito de adivinhação, um espírito da parte de Satanás. Aliás, tem música que adivinha, as pessoas acreditam. Cuidado com a adivinhação, queridos. Quando alguém vive mentindo, ele está sendo servido pelo espírito da mentira. Quando alguém vive bebendo, ele está sendo servido pelo espírito da bebida, né? Chamado Zé Pilintra. Quando alguém vive no pecado, quando alguém vive na prostituição, ele está sendo servido pelo espírito de prostituição. Então, se você parar e fazer uma reflexão desta mensagem, você vai perceber que muitas pessoas, aparentemente se falando, elas estão crescendo financeiramente falando, ou progredindo de maneira errada. Elas estão achando que é bênção, só que na verdade é maldição. Tem muitas pessoas que aparentemente se falando, elas estão lucrando, elas não estão se dando conta, para elas está sendo algo vantajoso, lucrativo.
só que na verdade está levando aquilo ali, está levando aquele alguém a se perder, aquilo ali é maldição, enquanto muitas pessoas acham que é bênção. Por isso eu quero fazer um alerta aqui, cuidado com quem está te servindo. Cuidado a forma como muitos estão crescendo. Cuidado a forma como muitos estão lucrando. Cuidado a forma como muitos aparentemente estão prosperando. Que tem muitas pessoas que estão crescendo de maneira equivocada, lucrando de maneira errada, está debaixo de maldição e achando que está debaixo da bênção. Esses aqui para eles estava tudo certo. Contando que estava lucrando, para eles estava ótimo. Não está preocupado de onde está vindo, de que maneira está lucrando, está tudo certo. Espiritualmente eles estavam cegos. Para eles era comum, estava lucrando. Só que o que para eles era bênção, era lucro, era maldição, como eu vou te mostrar aqui. No versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Observe que esse espírito não era da parte de Deus, era um espírito imundo, era um espírito enganador. E as autoridades daquela cidade e todo o povo, aparentemente, como falei, estava prosperando e lucrando através desse espírito de adivinhação. Para eles estava tudo certo, estava lucrando, estava crescendo, prosperando, sendo enganado, vivendo debaixo de maldição e achando que estava debaixo da bênção. Só que o que para aquelas autoridades, o que para todo o povo daquela cidade era bênção, era lucro, aos olhos de Deus era perdição, era maldição. Mas eles não estavam preocupados com isso, porque estavam lucrando, estavam cegos espiritualmente se falando. E com isso, eles só estavam perdendo e achavam que estavam ganhando. Por isso eu deixo esse alerta aqui no seu coração. Cuidado que você acha que é lucro, que nem tudo que parece vantajoso, que parece ser bom, nem tudo que parece ser lucrativo vem de Deus. Tem coisa que parece bênção, mas é armadilha. Tem coisa que parece bênção, mas é laço. Tem coisa que parece bênção, mas é isca. Tem coisa que parece bom, mas é ruim. Tem coisa que parece vantajoso, mas é perdição. Tem coisa que parece ser bênção, só que na verdade é maldição. E muitas pessoas não conseguem perceber isso. Por isso tome muito cuidado com quem está te servindo. Tome muito cuidado com algumas coisas que parecem ser lucro. Tome muito cuidado com algumas coisas que parecem ser vantajoso. Que nem tudo que está certo aos nossos olhos está certo aos olhos de Deus. Nem tudo que é bênção aos nossos olhos é bênção aos olhos de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Tá bom, querido? Veja que o que era bênção aqui para eles, o que parecia lucrativo, aos olhos dos homens de Deus era maldição. E os homens de Deus repreendeu e o espírito imundo saiu da vida dessa jovem. A partir daqui, se você continuar lendo a partir do versículo 19, você vai perceber que prenderam o apóstolo Paulo e os demais. Por quê? Porque eles não aceitou que aquele espírito adivinhador continuasse servindo o povo daquela cidade, o amaldiçoando, assim também as autoridades da cidade. Prenderam eles porque não aceitaram o que os homens de Deus ali o haviam feito. Porque os homens de Deus repreendeu aquele espírito imundo, saiu da vida daquela jovem. Eles queriam continuar sendo servidos por aquele espírito imundo, achou que os homens de Deus estavam errados e ele estava certo. É o que acontece se você for falar determinadas coisas com relação a muita coisa que acontece. Muitas pessoas vão achar que é maluquice, que é loucura. Mas se você olha para a Bíblia, há muitas coisas que parecem ser lucro e na verdade não é. Parece ser prosperidade e é dívida. Parece ser bênção, mas é maldição. Não sei se você entendeu, mas tem muita gente que está ficando endividada com Satanás. Tem muita gente que está tendo dívida com o mundo. Tem muita gente que está andando de maneira equivocada. Tem muita gente que infelizmente está debaixo de maldição e achando que está debaixo da bênção. Então tome muito cuidado com aquilo que parece ser bênção aos olhos de muitas pessoas, que nem tudo que parece ser bênção de fato é. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas você que ouve essa mensagem em algum lugar, que você possa se perguntar se você está debaixo da bênção ou não. Que você possa olhar para si mesmo, para a sua vida ou em sua volta, e você se dar conta de quem está te servindo. Porque tem muita gente que acha que está sendo abençoado, só que na verdade de bênção não tem coisa nenhuma. Tá bom? Boa reflexão, forte abraço. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.